como podemos enfrentar a violência no Brasil. Eu sou a professora Márcia Guerra, sou uma mulher nordestina do sertão central cearense, tenho cabelos longos, pele clara e estou vestindo um vestido preto e estou de blazer branco e com tênis. Muito bem, para a gente iniciar a nossa roda de conversa protagonistas, nós estamos com uma pessoa para lá de especial, para debater o tema de segurança pública aqui conosco. Ele que é meu amigo, uma pessoa de longa história em direitos humanos, que é o Rildo Marques de Oliveira, membro do Movimento Nacional de Direitos Humanos aqui do estado de São Paulo, também conselheiro de um importante conselho para todos nós, que é o CONDEP, Conselho Estadual da Defesa da Pessoa Humana. Também coordenador do Núcleo dos Movimentos Sociais na Comissão de Direitos Humanos da OAB do estado de São Paulo, advogado e também especialista em segurança pública pela PUC de São Paulo e companheiro das lutas sociais de movimento de habitação, da criança e do adolescente e tantos outros segmentos que ele defende e faz a luta. Muito bem, seja bem-vindo, professor Rildo Marques de Oliveira. Boa tarde, Márcia Guerra. É um prazer estar aqui com você nesse seu programa Protagonistas, que eu acho que é um grande caminho que você está ajudando a construir no Brasil para fortalecer nossa democracia a partir dos diálogos e a partir de um grande debate, que nós temos que fazer com bastante calma, mas também com profundidade. Muito bem, Rildo, nós estamos atravessando, enquanto Brasil, aí uma série de violências urbanas que estão ocorrendo. Rildo, vamos conversar sobre segurança pública. O que você tem a dizer para nós nessa conjuntura que enfrentamos no nosso Brasil? Márcio, a primeira questão é que a gente tem duas formas de fazer esse debate sobre a segurança pública hoje no Brasil. A primeira é aquela pautada exatamente pelos meios de comunicação oficial e também pautada muitas vezes pelo próprio poder executivo, ou seja, por aqueles que estão na gestão do Estado. E que sempre tem muito apelo popular. Sobretudo porque as pessoas hoje, segundo os dados de pesquisa, o sentimento de insegurança das pessoas hoje é muito intenso, né? Então, essa é uma maneira de você fazer o debate sobre segurança a partir de um apelo popular, a partir de um sentimento da sensação, onde, claro, que o povo e a sociedade querem respostas imediatas e querem respostas da maneira mais fácil possível. Então, muitas vezes, esse medo coletivo que está sendo percebido, né, na percepção de todos, faz com que a sociedade ela tenha uma falsa interpretação do próprio tema, né? E a outra forma de você abordar a segurança é você, com um pouco mais de calma, a partir de reflexões, e a partir de diagnósticos, tentarmos entender por que nós estamos vivendo atualmente tempos onde o processo de violência ele tem sido cada vez mais sentido e cada vez mais perceptível. E aí, professora, a gente precisa entender qual que nós vamos pegar, que eixo que você vai pegar para fazer esse debate, né? Eu quero pegar, sempre para fazer essa discussão, sem o apelo, né? Porque com medo você tende, ou qualquer sentimento de paixão, ou de medo, ou de receio, seja lá subjetivo demais, você tende a ter diagnósticos errados e você tende a não procurar nenhum tipo de solução que vai ser adequada. Então eu gosto de fazer esse debate a partir
da serenidade, a partir da observação, a partir do conhecimento que já está acumulado sobre esse tema, e fazer com que esse conhecimento e o que já está acumulado no debate diagnósticos, eles sejam um pouco mais transparentes, para que a gente de fato possa entender, né, por que nós passamos por esse momento de violência tão perceptível e tão temida pela sociedade. Hildo, nisso que você coloca é muito importante, porque essa sensação de medo e também de pressão para que os órgãos públicos enfrentem uma violência tão complexa que depende de múltiplos fatores, isso pode levar a operações letais do ponto de vista de agentes de seguranças públicas, literalmente, por exemplo, no enfrentamento aí das organizações que ocorrem no Brasil. Então, Nácia, esse tem sido um dos pontos que nós estamos debatendo atualmente. Sobretudo porque agora, esses dias, recentemente, nós passamos por esse enfrentamento no Rio de Janeiro, esse confronto entre uma ação estatal em uma comunidade que supostamente é tida como uma comunidade dominada pelo crime organizado. E não só nós tivemos esse fato no Rio de Janeiro, como recentemente, há 2 anos, nós tivemos aqui no estado de São Paulo o mesmo tipo de operação, talvez mudando uma situação ou outra, mas o mesmo tipo de operação no Guarujá, onde também tivemos mais de 80 mortos, pela intervenção da polícia e dos agentes de Estado. O que a gente tem que pensar sobre isso, Márcia? Como eu disse, sem paixão e ao mesmo tempo sem medo. Aquilo que pergunta, primeiro a gente tem que fazer é o seguinte: esse tipo de operações, esse tipo de ações em que envolve, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, mais de 2.500 agentes policiais, como no caso de São Paulo, envolveu mais de 800 policiais, com um gasto de recurso financeiro inestimável, se de fato esse tipo de operação triunfa um tipo de resultado para o fim do qual se propõe. Qual que é o fim que ele se propõe? Ele se propõe a prender e apreender drogas e armas em poder do crime organizado. E, teoricamente, e que se espera dessas orações, que eles tentem extirpar, né, o crime organizado desse território, dessas comunidades. Não é a primeira vez que isso já foi feito no Rio de Janeiro. Isso já foi feito em várias outras comunidades, anos atrás. Podemos citar aqui a comunidade do Vidigal, por exemplo, onde morreram mais de 50 pessoas numa mesma operação muito parecida, e que pouco resultado, eu acredito que trouxe um enfrentamento ao crime organizado. Esse caso que aconteceu no Rio de Janeiro, como esse que aconteceu no Guarujá, não refletiu absolutamente nada na diminuição do tráfico de drogas e nem como eu posso dizer, desse interfluxo, por exemplo, de armas e de armas de grosso calibre em mão do crime organizado, que sempre deixa as comunidades comer terror. No caso do Guarujá, por exemplo, não houve nenhum tipo de mudança do cotidiano. E eu acho que, apesar de estar muito recente lá, no caso que aconteceu agora, recente no Rio de Janeiro, possivelmente a comunidade daqui a um ano, daqui a algum tempo, provavelmente o crime organizado vai ser organizado de uma outra maneira. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque existe uma cultura dos agentes de Estado, existe uma cultura perpetrada no processo estatal de organização para enfrentamento da criminalidade, que eu só. E quero dizer aqui para você, Márcia, que estudando, diagnosticando o processo de segurança pública no Brasil a partir do Império, ou seja, desde que o Brasil se tornou um império, queimou seus laços, por exemplo, político e administrativamente com Portugal, no momento em que nós passamos a ter as nossas primeiras legislações
Passamos até nossa primeira organização política. Márcia, há 200 anos nós vemos matando, torturando, prendendo, imóvel na segurança pública para diminuição da situação de violência. Há 200 anos o Brasil faz a mesma coisa. E o que a gente percebe com o passar dos anos é que diminui. Ou seja, essa estratégia estatal de matar, de torturar, de prender apenas, não surte efeito para a diminuição dos processos de violência. Lembrando que a violência ela não tem uma origem só. A violência ela tem múltiplas origens. Então a gente nem pode dizer que a violência é em decorrência só da desigualdade social e nem podemos dizer que a violência ela é um processo de formação humana, né, que é um erro, né? A violência ela tem múltiplas origens. Eu quero falar para vocês, por exemplo, nós paramos de falar do feminicídio. Se mata mais mulheres hoje do que na faixa de Gaza, no Brasil, né? De negros, né? Os negros, então, mas eu acho que a morte dos negros, eles estão nesse arcabouço da intervenção estatal. O que é diferente, por exemplo, do feminicídio, que faz parte de uma cultura machista, né? Em que os homens sentem no direito de simplesmente matar uma mulher porque ela disse não ou porque ela resolveu ter outra atitude na vida. O que é um absurdo, né? Se a gente for fazer aqui diagnóstico sobre a violência sexual contra as adolescentes, só no estado de São Paulo nós quadruplicamos o número de estupros entre adolescentes, nas nossas meninas, a partir de 2018. E aí você anda no trânsito, por exemplo, da maior cidade da América Latina hoje, que é São Paulo, e quando você olha para o trânsito, você vê um trânsito, uma violência extraordinária do ponto de vista da atitude das pessoas. Então eu quero dizer para vocês aqui, professora Márcia, que eu acho que uma das coisas que não se faz hoje, com certeza eu posso afirmar, é que não há um processo de educação ou de pedagogia, de educação dos direitos sociais ou dos direitos individuais, dos direitos civis e políticos, que faça que nós tenhamos uma sociedade um pouco mais empática, né? Se eu olhar, por exemplo, para os processos de educação mesmo das escolas públicas, as metodologias utilizadas é da competição, não é do olhar para o outro, é do olhar para si, porque eu tenho que competir, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que passar no vestibular, eu tenho que passar na vaga do emprego, e isso vai gerando uma ideia de falta de empatia. Então nós temos uma educação, a minha percepção é essa, professora Márcia, e eu acho que eu não erro nesse diagnóstico, é que a nossa educação está preparando indivíduos apenas para os indivíduos e não preparando os indivíduos para uma vida coletiva ou não preparando os indivíduos para um comportamento empático em que o outro ele tem tanta importância na mesma sociedade do que eu, né? Então eu acho que isso, nesse processo educativo que a gente não tem, a gente não consegue frear essas origens da violência, ou seja, esse excesso de individualismo, esse excesso de autoculturalismo próprio, sem que a gente tenha uma sociedade que seja voltada empaticamente para os outros, para uma cidade que seja mais compartilhada, eu acredito que a gente vai continuar produzindo socialmente origens para as violências. Ou seja, né, Hildo, quando você coloca essa questão da intersetorialidade, não no sentido só de integrar as políticas públicas, mas de se pensar concepções
concepções de fato e de direito que possa se construir cidadãos e cidadãs que vão para além de si, mas uma construção da coletividade, de um projeto de vida, enfim. Isso posto, Rildo, a gente pode garantir que nós estamos vivendo, sim, uma crise de segurança pública no Brasil, não é? Nós estamos vivendo uma crise de segurança. Por quê? Porque tudo isso que nós estamos conversando desencadeia no comportamento humano. E aí nós temos, Márcia, que entender que o comportamento humano, ele produz diversas ações, né? Então, quando eu pego e segrego numa cidade um agrupamento de pessoas negras, pobres, ou seja, eu excluo e lá eu não aplico as políticas públicas necessárias para os processos de igualdade, com acesso a uma educação qualificada. Não é só botar na escola lá e deixar lá uma professora mal remunerada, uma professora também que não consegue se autocapacitar e se renovar. Márcia, nós estamos hoje num mundo digital e a gente ainda não entendeu nas escolas como é que a gente vai pegar a realidade desse mundo digital e aplicar na escola no dia a dia. Como é que a gente vai usar o que a gente tem de ferramentas positivas para um processo de educação nas escolas? E não digo escola, não é só primário, jardim, eu quero falar das universidades, que as universidades, para mim, têm contribuído muito pouco. As universidades não estão saindo para além das suas salas de aulas, sejam elas, inclusive, virtuais ou não, para essa transferência de conhecimento técnico. As universidades não parar só de querer fazer transferência de conhecimento técnico. As universidades precisam, em todas as áreas, fazer um processo de reflexão do ponto de vista da ação humana. Então eu não posso formar um engenheiro só para dar lucro, eu não posso formar um economista só para lucro, eu não posso formar um advogado só para ter lucro, eu não posso formar um professor só para ter lucro, né? Nós precisamos fazer com que a universidade produza conhecimento dentro desse escopo que eu estou colocando para vocês, que é de a gente pensar uma sociedade compartilhada e um pouco mais empática. Ora, se eu segrego pessoas, se eu retiro direitos e ainda eu construo uma desigualdade social de uma classe média alta, que não tem nenhuma empatia com aquele grupo, é muito possível que esses grupos eles vão produzir ações e reações em decorrência daquilo que recebe. E aí é onde o crime organizado se organiza. Por quê? Porque assim como os grandes negócios capitalistas, eles vendem, né, seus produtos, criando sentimentos no meio da classe média e da classe alta, o crime organizado também consegue usar dessa mesma metodologia de criar naquelas comunidades, despertando desejos para que aqueles jovens, aquelas pessoas, sejam formatadas de acordo com o crime quer. E aí que é o nosso grande problema, porque quando eu entro numa favela e eu acho que apesar das pessoas terem envolvimento com crime, eu estou autorizado a usar a força estatal para matar todo mundo, a crise da segurança pública está instalada. Por que ela está instalada? Porque eu estou reproduzindo o que foi a Guerra de Canudos. Porque eu estou reproduzindo o que foi contestado. Porque eu estou reproduzindo tudo aqueles grupos que estão fora de um sistema que a gente considera padrão normal, e ao invés de eu estender a oportunidade para que essas pessoas possam ingressar num pé de igualdade do mesmo sistema, eu quero não só excluir, mas agora eu também quero matar. E eu quero justificar porque eu estou matando. E aí eu uso, né? O que eu uso para fazer uma intervenção no Guarujá e o que eu uso para fazer uma intervenção no Rio de Janeiro, como houve esses dias? O tráfico de drogas. Veja só, nós não estamos falando de rouba banco, rouba joalherias, não estou falando de crimes de roubo contra o patrimônio e nem de pessoas que estão matando pessoas. Eu estou falando do
tal do tráfico de drogas. E aí a gente precisa entender, não só no Brasil, mas o que acontece na América Latina com o processo de violência. Então, os grandes problemas de violência, por exemplo, no México é o tráfico de drogas no norte do México, que hoje obriga, inclusive, o atual presidente a utilizar de um tipo de política para fazer esse enfrentamento. O problema na Venezuela, né? O problema na Colômbia, que nós sabemos, parte do problema na Bolívia, parte do problema no Paraguai, e parte do problema do Brasil, de todo o processo de violência, me parece que é a questão da droga, né? E quando não é interno, ele é externo. Por quê? Porque a droga sai pelo Brasil, sai por esses países em direção à Europa, em direção aos próprios Estados Unidos, e aí cria-se um monte de aparato para que se prenda as pessoas que fazem esse transporte das drogas, etc., e que acaba enchendo o nosso sistema prisional. Cerca de 42% dos presos no Brasil e presas no Brasil é o tráfico de droga. Desses 42%, 98% são jovens entre 18 e 31 anos. Então nós estamos prendendo as pessoas que trabalham para o tráfico e agora nós vamos matar as pessoas que trabalham para o tráfico. Vamos matar as pessoas. Como se isso fosse a solução. A questão é que nós estamos fazendo isso, volto a dizer, nós estamos fazendo isso há 200 anos. Será que a gente não precisa olhar isoladamente para essa questão da droga e pensar num outro tratamento para essa problemática, essa questão da droga? Como alguns países na Europa já adotaram, e o fato de fazer a descriminalização da droga fez com que a violência reduzisse drasticamente na Holanda, em Portugal, na Alemanha, enfim, países que foram adotando outros tipos de medidas, que adotaram, inclusive, chamada política de drogas. É preciso que o Brasil tenha uma política de drogas, né? O que significa ter uma política de drogas? Olha, você tem que olhar para o problema e você tem que pensar como é que você vai resolver. Como é que você vai resolver? Desde o processo de distribuição e até aquilo que se abate sobre as pessoas que são usuárias. Então você, Estado, tem que olhar para isso e pensar uma política. Qual é? A gente tem que fazer um debate, a gente tem que aprofundar ainda mais esse debate. Esse debate é muito cru ainda, né? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já falava na possibilidade de fazer a liberação, por exemplo, da maconha, tá certo? Exatamente para aliviar, por exemplo, os processos de violência. Então, a questão da droga, que me parece que é a questão central hoje desse arcabouço de violência e que, ao meu entender, leva a segurança pública para uma crise, né? Uma crise sem precedente. Vou falar de uma grande crise que a gente não pode esquecer. A prisão do Lichtenberg, que foi morto no aeroporto, quando delatava policiais, desencadeou na prisão de 18 policiais, entre eles 2 oficiais. Isso é um absurdo, onde a própria polícia constata ter 18 policiais envolvidos com o crime organizado. E vou dizer mais, do nosso problema em relação ao crime organizado. Será que essas facções que vivem falando, que eu não vou falar o nome, já não atingiram um staff de máfia? Essa é uma pergunta. E por que ninguém quer tratar como máfia? O fato é que o conceito de máfia, literatura, né, jurídica internacional de máfia, uma das características, professora Márcia, é quando a máfia ela tem os seus tentáculos no Estado e no mercado. Nós acabamos de descobrir aqui no estado de São Paulo o envolvimento diretamente de comércios de combustíveis e das fintechs em plena Faria Lima. Ora, se isso não é algo parecido com a máfia nova-iorquina e a máfia de Chicago,
Então, ninguém sabe mais o que é máfia. Porque a máfia é com tentáculo no Estado, ou seja, na polícia. Ou seja, nós já detectamos aqui as organizações criminosas com vínculo na polícia. Detectamos a vinculação da organização criminosa com o sistema financeiro, diretamente. E detectamos o envolvimento do crime organizado no processo do mercado comum, inclusive de consumo para toda a sociedade no dia a dia. Ora, como é que eu vou combater o crime organizado se eu ainda fico achando que ele é só um crime organizado e ele não é uma máfia? E aí, o crime organizado é uma coisa e máfia é outra coisa. E aí o erro do Congresso atualmente, que alguns deputados, inclusive o atual secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, que vai ser relator agora do projeto de lei que fala exatamente da criminalização das facções, ele quer transformar o crime organizado em terrorista. Gente, isso é uma subversão dos conceitos jurídicos. Por quê? Porque terrorismo é uma coisa, e máfia é outra, e crime organizado é outra. Nós não vimos nos Estados Unidos, por exemplo, nem mesmo em tempo de Al Capone, né? Nem mesmo em tempos de Al Capone, que a máfia americana é terrorista. Então, agora, visa-se construir atualmente para os países da América do Sul, como o Trump quer fazer, de considerar o tráfico na Venezuela, na Colômbia, como terroristas, a mesma ideia vem para o Brasil para considerar terroristas, mas só que o tráfico americano interno e a máfia não são terroristas. Então há um contrassenso, porque para mim está muito claro a ampliação da crise de segurança que nós vamos ter ainda se essas ideias do Trump virem para o Brasil. Porque aí nós vamos ter um Estado muito mais letal, nós vamos ter um Estado que, inclusive, vai provocar uma verdadeira abalo da democracia. Por que eu estou falando isso? Porque crime organizado, máfia, eu combato com o sistema de justiça. Eu preciso prender a pessoa que é do crime. Por que eu preciso prender a pessoa que é do crime? Porque eu preciso de um processo judicial. Esse processo judicial vai me ajudar a entender por que esse tipo de crime acontece. E quem faz e por que faz. Isso vem a partir do processo judicial. Se eu mato o sujeito antes que ele me diga isso, como é que eu vou enfrentar esse tipo de crime? Então, matar a pessoa sem prendê-la é um ato atentatório à democracia. Por quê? Porque o processo legal é o meio pelo qual toda a sociedade vai saber por que aquele crime e por que aquele criminoso está cometendo aquele tipo de crime. Agora, quando eu coloco o status de terrorismo, veja só, professora Márcia, esse processo judicial, esse direito de ampla defesa, esse direito, ele cai, ele não existe. Porque em nome do combate ao terrorismo, o Estado vai poder tudo, inclusive não ter o devido processo legal. Nossa. E aí você rompe com o Estado Democrático de Direito? E aí a ruptura do Estado Democrático de Direito, que foi algo muito parecido com o AI-5. Nós já tivemos no Brasil o AI-5, não vamos esquecer. O que o AI-5 permitia? Que a polícia agisse, prendesse, pronto e acabou, não tem processo. Tá certo? É um risco muito grande nós trazermos para o Brasil essa ideia do Donald Trump, que considera agora o tráfico internacional tudo terrorista, mas só que o tráfico dele americano não é terrorista. É só o venezuelano, é só o colombiano e vai ser só o brasileiro, porque vai ser a forma como os Estados Unidos também vai poder interferir nesses países. Presta atenção ao arrepio das suas leis, das suas constituições. Peraí, eu não entendi. Os Estados Unidos, em busca do terrorismo,
ele entra em todo o território do globo terrestre. E se o Brasil aprovar uma lei considerando traficante terrorista, os Estados Unidos estarão autorizados a entrar aqui sem permissão. E eles farão isso. Tá certo? Então, ó, por que eu quero chamar a atenção? Porque às vezes nesse debate, a gente com medo, a gente com receio, a gente querendo encontrar uma solução rápida, porque às vezes as pessoas querem sair para a rua, não querem o celular roubar, não querem o carro roubado, não querem ver ninguém atacado, porque está criando um temor, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo. Outro dia eu estava com a minha filha, ela viu 2 motos, ela já tremeu, né? Ela já tremeu, eu falei, calma, né? Mas as pessoas estão com medo. Elas estando com medo, qualquer solução que apresente para elas, elas vão aprovar. Elas vão achar que é aquilo. E aí o que acontece? Como esse debate que nós estamos fazendo aqui ele é muito delicado, e é essa atenção que eu quero chamar dos nossos espectadores aqui. Esse debate não é resolvido por um delegado de polícia. Ele não é resolvido por um coronel da Polícia Militar. Ele não é resolvido por um delegado da Polícia Federal. Ele não pode ser resolvido com exclusividade pelo inspetor da Guarda Metropolitana, que são agentes, trabalhadores da segurança pública. Eles são conhecedores de técnicas de defesa, de técnicas de defesa da vida, de técnicas de defesa patrimonial, de técnicas investigativas, mas não são eles que têm todas as respostas imediatas. Eles têm algumas respostas. Eu quero voltar aqui para o Rio de Janeiro, que eu quero fazer coro com uma fala do senador de Alagoas, acho que é o Vieira, esqueci o primeiro nome dele, em que ele, inclusive, é policial. Quando perguntaram para ele, ele falou assim, olha, a gente tem que ter muita calma para analisar o Rio de Janeiro. Mas, aparentemente, faltou planejamento. Porque nenhuma operação, nenhuma ação pode resultar nessa quantidade de mortes que aconteceu. Seja de membros do crime organizado, de moradores que não tem nada a ver com isso, como os próprios agentes que acabaram morrendo também. Então, um plano bem feito é aquele que não morre ninguém. Esse é o plano bem feito. Eu posso falar de 2 planos bem feitos pela Polícia Federal, liderada, por exemplo, pelo ministro Lewandowski. A primeira é a fuga do presídio de segurança máxima do Nordeste, onde 2 membros de uma facção criminosa conseguiram fugir. E criou-se assim um celeuma na sociedade. A polícia agiu com inteligência, com técnica. Depois de 2 meses, eles não só prenderam os 2, sem matar ninguém, como desbarataram no rumo da fuga deles o resto dos comparsas da organização criminosa, prendendo mais de 16 pessoas. Isso para mim é um planejamento, uma operação exitosa e não morreu ninguém. A outra é a maior apreensão de drogas feita no território nacional, no Porto de Santos, quando a Polícia Federal, isso tem 1 ano mais ou menos, a Polícia Federal conseguiu, através dos mergulhadores da Marinha, inclusive, apreender drogas acopladas em cascos de navio. Prenderam mais de 10 pessoas sem nenhuma morte. E foi a maior apreensão de drogas. Ou seja, esse é um tipo de trabalho planejado e que é típico da atividade policial investigativa. Agora, muitos criticam a tal da DPF, que o STF não permitia que se entrasse nas comunidades com violência, etc. Por quê? Porque a DPF tem um cuidado de dizer o seguinte: se você vai entrar fortemente armado, com o poderio militar que a polícia tem, e você vai enfrentar um grupo fortemente armado, com o poderio de armas que o crime organizado tem, o que você já pressupõe que vai acontecer? Que inocentes vão morrer. Sim. É isso que eu quero só encerrar nessa parte para dizer que eu concordo com o senador.
nós todos queremos que seja enfrentado o crime organizado. Porque o crime organizado, Márcia, ele também é um atentado contra a democracia, ele é um atentado contra as comunidades, ele é um atentado nas quebradas, nas periferias, porque ele também exerce algum tipo de violência e violação no território, certo? Então ninguém defende o crime organizado, mas ele tem que ser enfrentado com planejamento, ele tem que ser enfrentado com paciência, com calma, porque a polícia tem que fazer um trabalho planejado em que vidas de quem não está envolvido sejam preservadas, inclusive dos próprios agentes policiais, inclusive dos próprios criminosos. Por quê? Porque o criminoso precisa ser preso, como está na lei, e ele precisa passar pelo processo, ele tem que entregar por que ele fazia, ele tem que dizer quem mandava. E o que é pior, Márcio, a gente tem que fazer uma outra pergunta, o espectador tem que fazer uma pergunta: quem é que ganha com o crime? Eu vou falar um dado para vocês. 99% dos criminosos presos no estado de São Paulo não têm dinheiro. Eles não têm dinheiro sequer para pagar um advogado para fazer a revisão criminal dele. Então, quem que fica com o produto da violência? Me parece que é uma organização para além do crime organizado. E me parece, como já dizia o Gramsci, o nosso filósofo Gramsci, que o crime organizado é lógica do sistema capitalista. Tem uma lógica. Nos anos 30, as máfias norte-americanas se embatiam, se matavam. Nos anos 40, eles se matavam por território. Nos anos 50, eles foram percebendo que isso era não lucrativo. Nos anos 60, eles começaram a entrar no sistema financeiro. Na década de 70, eles começaram a dominar as offshore, que são os paraísos fiscais, chancelados pelos grandes bancos de Nova York, que são os paraísos fiscais. A máfia não precisa matar mais ninguém nos Estados Unidos, porque está tudo certo. Entendeu? É uma evolução de uma organização criminosa. Por quê? Porque faz parte do sistema capitalista. Faz parte do sistema deles isso. Agora, quem é que tem que morrer? América do Sul. Quem está na América do Sul. Esse que você precisa enfrentar, porque são esses que dão lucro. Porque para quem que o traficante da América do Sul trabalha? Vocês acham que as organizações criminosas, traficantes no Brasil, trabalham para eles mesmos? A gente tem que ver, gente, para onde essa droga está indo em outros lugares do mundo. O Brasil é só uma forma de passagem. E me parece que há uma sustentação dessa organização criminosa que não é isoladamente dentro do nosso território nacional, Márcio. Por isso que a gente tem que analisar a questão das drogas de uma outra maneira. A gente precisa entender o processo financeiro dela, a gente precisa entender isso se você de fato quer acabar com enfrentando o crime organizado. E por fim, queria só dizer aqui, Márcia, que nós temos dois modelos de fazer segurança pública. Nós temos esse que a gente já conhece hoje, que é prende, mata, bate, mata, tortura, bate, vai resolver. Né? Põe a polícia, compra viatura, compra arma pesada e bum, 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 bum. E há outro modelo. Há outro modelo em que você tem que fazer um grande debate com a sociedade. Nós já aprovamos o SUS, o SUSP. O SUSP pressupõe construção de planos regionais, de ouvir as comunidades. Que é o Sistema Único de Segurança Pública. Você ouvir as pessoas, o que elas pensam, o que elas estão imaginando, como elas imaginam ter processo de segurança. É preciso ouvir, porque a solução não está apenas na técnica policial. Segurança é algo muito mais amplo apenas do que botar uma arma e sair numa viatura e achar que isso vai resolver o problema. E a gente tem visto que não, porque isso já acontece hoje. Então o desafio é grande, a necessidade de debate é intensa, mas a gente precisa ter mais diagnósticos. Só
com esses que a gente vê pela imprensa, só com declarações, que a gente ouve muitas vezes na imprensa dos secretários de segurança pública, de delegados, de coronéis, não é suficiente. A gente precisa criar coragem e fazer esse debate francamente, e a gente tem que baixar o que nós dizemos nas armas, né? Tanto a sociedade civil, alguns precisam baixar um pouco as armas e a polícia também, né? A polícia não pode achar que é só ela que vai resolver, e não é assim que se conduz um bom diagnóstico, um bom debate. E é isso que eu acho que a gente precisa se debruçar. É sobre esse diálogo entre sociedade e as atividades policiais, com metodologias próprias, né? E que nós temos capacidade para fazer isso. Acho que a gente encontra uma solução para o problema e da crise que nós estamos vivendo hoje. Muito bem, Rildo Marques de Oliveira. Eu quero dizer que eu fui anotando, pontuando o tanto de elementos que você traz para a gente compreender essa crise na segurança pública. E você traz elementos estruturais, como, por exemplo, a questão social, a desigualdade social e uma história de polícia no Brasil que a gente ainda não conseguiu romper. Mas você coloca também aí um novo conceito de segurança pública construído à base de diálogo aí com a sociedade civil e com as forças estatais, com as instituições policiais, enfim. Para mim foi uma honra aprender tanta coisa contigo nesta tarde. Eu tenho certeza que você também, que nos escuta, que nos assiste, também amou o bate-papo. É um bate-papo profundo, é um bate-papo extremamente sério e pertinente com a crise de segurança pública que nós estamos vivendo no Brasil. Mas, Rildo, para finalizarmos, eu lhe pergunto, quais protagonistas te incentivaram a você fazer o que você faz? Márcia, eu não tive eu tive vários protagonistas. Eu acho que a experiência, o acúmulo, né, na experiência, a riqueza da vida é isso. Mas eu posso dizer que o primeiro foi meu pai, né? Meu pai era uma pessoa que gostava das coisas justas, né? O segundo foi o Padre Nildo Amaral, falecido num acidente de carro. Era um franciscano que tinha uma paróquia em São Miguel Paulista e ele falou assim: você só ajudará a sociedade se você for um advogado formado pela PUC. E isso foi um dos motivos que fez eu vir estudar na PUC, foi por conta do Padre Nildo. E depois tive muitos protagonistas que eu aprendi muito, com Henrique Pacheco, Miguel Reis, um grande advogado, o Henrique, um grande militante político, né, que me levou para o PT, inclusive, né, um partido político que eu faço parte. Tive vários protagonistas, mas muitas pessoas me inspiraram. Dom Luciano Mendes de Almeida, a irmã Miriam, né, que foi uma pessoa que nos ajudou no movimento de cortiço. Tenho vários protagonistas. E todos eles, de alguma forma, foram plantando nessa minha formação, né? Então é uma formação múltipla, né? E obviamente que eu não poderia deixar de dizer que eu tenho uma especial afeição pela professora Stella Graziani, que me introduziu a ideia e o conceito da educação, não apenas como uma aula ou como apenas um direito, mas a educação é uma missão. Nós devemos todos sermos educadores e sermos educados. Isso eu aprendi com essa maravilhosa professora Stella Graziani. Que lindas! Quantas protagonistas e protagonistas passaram na tua vida para formar quem você é do ponto de vista daquilo que você faz, que é uma defesa radical pelos direitos humanos. Portanto, a vida. Rildo, eu também quero dizer da importância de todos esses que você falou e destacando aí a professora doutora Maristela Santos Graziani, que é do núcleo aonde eu venho, que é do Núcleo de Trabalhos Comunitários. Tive a satisfação de, junto com você, estar sendo liderados e organizado pela professora Stella Graziani, que nós deixamos um forte abraço e beijo para a professora, e já já a gente pode tomar um café junto com a professora.
Eu quero muito te agradecer, Hildo. Foi uma conversa, mas uma conversa séria, de muita atenção e apreensão, né, do ponto de vista de toda a crise de segurança pública que nós estamos vivendo no Brasil. Quero agradecer você que nos assiste e agora eu vou presentear o nosso protagonista com um mimozinho do programa, que é essa xícara aqui que eu vou dar para ele. Para você, Hildo Marques de Oliveira. E não perca o nosso próximo episódio. E as nossas redes sociais estão aqui na bio. Tchau!